muito boa noite! Bem-vindos a mais uma rubrica Astro Lusofamosos com o Projeto Sirius, a bombar o Projeto Sirius, muito bom. Que por acaso tem o mesmo nome que eu já tive antes, eu já tive um espaço Sirius onde tinha lá o Chá na Lua. E nada é por acaso, não é? E hoje vamos falar do fabuloso professor, poeta, ensaísta, filósofo, filólogo, deixa eu ver meus apontamentos, tradutor, pedagogo, português, o maravilhoso Agostinho da Silva. É um marco no mundo porque ele, por causa do Estado Novo, teve de sair de Portugal, então viveu em Espanha, em Madrid, nos anos 30, e depois foi para Brasil, anos 40, teve no Uruguai, antes do Brasil teve no Uruguai e teve na Argentina, e passou por todo o lado, e aí pôde ser livre. A frase, o mantra dele era a liberdade e a mudança da sociedade. Ele, de facto, foi professor particular do Mário Soares, nosso Presidente da República. Foi admirado por Eduardo Lourenço, foi uma figura notável da nossa sociedade, com uma mente livre e irreverente e genial. E eu e a Filipa vamos fazer hoje uma live sobre ele, sobre o mapa dele, que eu tenho aqui. Vou-vos mostrar. Ele nasceu no Porto a 13 de fevereiro de 1906. E depois agora, às vezes, há umas polémicas que eu vou falar com a Filipa por causa da hora de nascimento. A Filipa tem contactos, já vamos falar sobre isso. Mas antes disso, falar que ele foi preso, ele escreveu um livro que se chama O Cristianismo e a Doutrina Cristã. E na altura o Estado português não achou grande graça e ele foi preso em 1943, esteve preso na cadeia de Aljube, em Lisboa. Eu estou aqui à espera da Filipa. Eu vou falando para vos dar o contexto. Mas a ideia é a Filipa aparecer. Filipa, estou à tua espera. O mapa dele é brutal. Vocês reparem que eu há bocado vos disse que ele queria a mudança, a liberdade. Olhem os planetas todos em aquário que ele tem. E a mudança de sociedade. Ele tem Plutão no meio do céu. E estou à espera da nossa Filipa para a gente poder avançar. Mas toda a gente sabe quem é o Agostinho da Silva, não é? É um professor. Ele fez imensos. Ele apareceu imensas vezes na televisão, há imensos programas dele na internet, conversas vadias, eu vi alguns agora. Muito interessante. Ele era de facto uma mente aberta e um homem, um pensador que faz muita falta. Ele já faleceu há 20 anos, morreu com 88 anos, no dia 3 de abril de 1993, se não me engano. E de facto faz falta. Pessoas assim, irreverentes, com uma mente aberta, fazem muita falta. Olá, boa noite, Catarina, Jerónimo. Olá, Céu em Júpiter. Estamos aqui a fazer a nossa live. Eu estou a dar uma introdução. Vamos falar do Agostinho da Silva. Chegou! Filipa, eu já comecei a dar uma introduçãozinha. Digo, teve prazer, até graça, não é? Boa noite a todas. Vamos falar do Agostinho da Silva, que é tão bom falar de quem. Olá! Que bonita! Que gira! Cabelo. Olha a net, Filipa. Está um bocadinho... não está boa. Ai, claro. Já sabem que com o Mercúrio retrógrado vamos ter aventuras, não é? Boa noite. Vamos ter aventuras. Porque eu já estou vacinada. Sexta-feira a live, que foi terrível. No sábado correu bem até. Mas no domingo a minha aula com as minhas alunas foi terrível. Olha, a minha Sirius saiu. Era só o que me faltava agora. Eu fazer sozinha a live. Nem pensar. Era só o que faltava. Eu preciso da Filipa. A pessoa habitua-se a coisas boas e depois não consegue fazer as coisas sem a parceria, não é? Olá, boa noite, Eva. Olá, Ana Barros. Olá, Stimulate Systems. Olá, Cristina. Tudo bem? Cristina Rodrigues. Olá, Joana. E a Catarina já falei. De verde, tão bonitas. Mas está linda. Sim. Isto aqui é um azul petróleo. Vamos lá, faço um figas para que a Filipa entre com net, tranquila. Isto tem sido... Vocês têm vivido como eu este Mercúrio retrógrado? É que tem sido intenso. Mega intenso. Nunca há net, os vídeos não faziam upload. Olha, nem imaginam. Vamos esperar a tua Filipa. Mas a Agostinho da Silva, de facto, foi um prazer estudar. Foi um prazer enorme.
conhecer o mapa dele, perceber a dinâmica. Ele tem imensos planetas, tem um stélio, tem Mercúrio, tem Vênus, tem Sol, em... Ai meu Deus, a Filipa não entra, não estou a acreditar. Em Aquário, não é? Claro. É brutal este stélio, é brutal. É brutal. Filipa! Filipa! Tu não me dês um Olá, susto! Boa noite! boa Eu noite. não aguento isso sem ti, não dá, percebes? Eu Boa já noite. tenho passado por situações, tu não imaginas. Não sei se. Ah, tu viste a minha live de sexta-feira, não é? Isto vão Pá, ser umas lives interessantes, não é? vai ser, não é? E nós temos outra live esta semana. Temos mais uma, não É é? quarta-feira, Quarta-feira da Estrela, imagina. quarta-feira. Ah, Nós, pronto, a gente sabe. E é o pior que há, é ser astrólogo, saber e fazer as coisas na mesma, não é? Pois não venham queixar, mas, a gente mas sabe temos que e fazer, faz. Pois, temos que nós fazer. temos que fazer, não Pois é? claro, temos compromisso com os nossos seguidores, Filipa. Claro, Exatamente. claro. Olha, Olha, Filipa, diz. desculpa, Alexandra, já fizeste a introdução, então? Já disseste, já falaste do Já fiz. Agostinho? Mas não fiz Já? astrológica. Não fiz assim introdução só dele um bocadinho. Mas tu sabes muito mais que eu dele. Até podes falar o que quiseres agora. Podes falar o que quiseres. Ah, eu acho que em termos de biografia, não é? Quer dizer, acho que vamos falando dessa biografia também à medida que vamos falando do mapa dele. Sim. Para mim, que sou assim uma fã enorme do Agostinho e do pensamento do Agostinho, há uma frase dele que me acompanha. Acho que desde que eu ouvi essa frase num programa que ele fazia na década de 90, foi o meu primeiro encontro com o Agostinho. Eu andava a estudar no último ano do secundário e passava um programa na televisão, Conversas Vadias, e que eu ficava completamente Fascinada. ansiosa, todas as semanas eu ficava ansiosa que chegasse o dia das Conversas Vadias. Eu ficava muito maravilhada com aquele senhor que tinha um ar de uma sageza enorme, não é? E ao mesmo tempo tão humilde. Aquele ar saturnino dele, não é? Porque ele tem um ar saturnino. Ele tem Saturno 6. Não é? Ele tem um ar saturnino. Mas ao mesmo tempo aquele brilho nos olhos. Então há uma frase que ele diz num desses programas, que é: o homem não nasceu para trabalhar, mas para criar. Muito bom. Para quê? Mas para criar, para ser o tal poeta à solta. Esta frase acompanha-me desde então. Eu faço a apologia do ócio. Muito bom. Eu faço a apologia do ócio. Eu tenho o Mercúrio, desculpa, eu tenho o Júpiter retrógrado na 6, portanto eu faço mesmo a apologia do ócio em Aquário, portanto. E esta frase acompanha-me sempre, e o Agostinho também. Eu gostava só de explicar a quem nos está a ouvir que o mapa que nós vamos fazer hoje, ou que Pois, nós exatamente. vamos trabalhar hoje, é um mapa baseado, ou melhor, é o mesmo mapa que o António Telmo fez. O António Telmo era um filósofo português, mas que foi companheiro do Agostinho da Silva em Brasília. Quando o Agostinho viveu no Brasil, ele estabeleceu e fundou ou ajudou a criar uma série de institutos e universidades, e uma delas foi a de Brasília. E o António Telmo era colega do Agostinho em Brasília, e é o próprio António Telmo que nos diz o seguinte: ele diz, o mapa será feito para o dia 13 de fevereiro de 1906, às 7h30 da tarde. Portanto, nós conhecíamos um mapa prévio, não era, Alexandra, mas que tinha uma outra hora. Mas sabes que esse mapa que a gente conhecia, as pessoas que é do livro da Helena Avelar, não é? Este aqui. Sim. Eles dizem que essa hora, conforme indicado no pequeno caderno pautado, manuscrito pelo próprio em Lisboa, em 1986. Sim, mas o António Telmo diz que traça este horóscopo, ele está disponível, a pedido do próprio Agostinho da Silva. E é o Agostinho da Silva que lhe fornece hora, dia e local de nascimento. Agora, isto para mim começa já aqui.
A Pois, questão exatamente. já Começa já aqui, aqui. Ele não tem é? cara. A gente pode tentar também ver porque ele é, não é? Se ele tem cara de ascendente virgem ou se ele tem cara de ascendente balança. No final decidimos, porque no final decidimos, essa era a minha ideia, no final decidimos. E há outra Exato. questão. Ele, neste mapa, que ele pede a António Telmo, ele pede para que o sítio onde ele faria o seu nascimento não seria no Porto. Ele nasceu de facto no Porto. Ele nasceu na Rua do Bonfim. Mas ele pediu ao António Telmo para não considerar essa, Ai, que máximo. Não me digas que ele disse esse Barca nascimento. d'Alva. Claro. Então, eu só vou, antes de começar, eu vou ler só um trecho. Foi feito um filme para comemorar os 100 anos do centenário do Agostinho. E o filme começa exatamente com estas palavras do Agostinho. Vocês sabem que Alva é o nome da estrela da manhã, da Vênus, não é? E ele quer nascer em Barca d'Alva. E isto, vamos entrar naquilo que é a vertente platónica do Agostinho, o mitodeiro. Ora, nós falamos do mitodeiro já talvez na anterior, não sei se foi na live anterior, mas o mitodeiro está, como tu sabes, ligado à astrologia. E ele começa, portanto, nós sabemos que o mitodeiro é um momento na República do Platão em que se explica que a alma escolhe onde quer nascer e sabe o seu destino e que depois de nascer esquece e, portanto, será o percurso do indivíduo que o faz, então, rememorar o porquê que veio cá. Portanto, isto é um mitodeiro assim muito rapidamente. E então... ele diz isto. Ponha como possível uma teoria nova de se nascer. Quando chegou a minha hora de nascer, no céu das ideias estava atento ao globo terrestre que ia passando pela frente à espera de encontrar uma terra que me agradasse. E como estavam outros, quer dizer, toda a gente escolhe o lugar onde nasce. Isto é um mitodeiro. Nascer não é uma fatalidade, mas uma escolha pré-consciente. Eu o que escolhi foi Barca d'Alva, que é a última terra portuguesa antes de Espanha. Mas é muito difícil fazer o cálculo matemático necessário para um corpo em movimento, como é o céu, ir acertar no outro corpo também em movimento, que é a Terra. Então, os calculistas, e depois diz os astros, lá se enganaram e foi parar ao Porto. Mas após alguns meses repararam o erro e eu fui crescer para a Barca d'Alva. Andei por terra. Exatamente. Andei por terras do mundo. Tu sabes que eu vou lá toda a hora, a Barca d'Alva, não é? Os meus avós. Terra é muito vizinha, à terra dos meus avós. Sim, eu vou lá imensas vezes. Aquilo é lindo de morrer. Pois, é um encontro que a terra dele será sempre Barca d'Alva. É linda. É o encontro do rio Douro com o rio. Agora ajuda-me aí. Vai ser de cor, agora esqueci o nome do rio. Mas é lindo. E do Vista de Espanha. Aliás, foi lá que eu tomei banho o ano passado, no verão, no Rio. Adorei. É maravilhoso. Não, é muito bonito. E ele, de facto, sente-se ele sente que a alma dele é de lá. Mas sabes que está lá uma estátua em nome dele. Está uma estátua gigante com ele. Sim, ele acaba por ir. A terra também ele reconhece como de lá, não é? Ele acabou por ir viver. Promover a terra dele. E viveu lá durante algum tempo, não é? Ele foi para lá muito pequenino. Ele viveu até aos 6. Sim, ele depois regressou ao Porto, onde fez a escola, não é? A escola primária e o secundário, e foi para a Faculdade de Letras do Porto, onde se formou muito cedo, com 22 anos, penso eu, ou 21, aos 23. Com 20 valores, não é? Sim, aos 23 estava doutorado. Olha, mas diz lá, o curso dele é Filologia, já me esqueci o que é. Tu disseste-me. É Filologia clássica, é o estudo das línguas. Ora, e agora vamos começar. Então, no nosso mapa... exato. É que muda tudo, sabes? Muda tudo. Pois, no nosso mapa, ele tem um ascendente em Virgem. O nosso mapa tem. E ele não é ver se está na casa 1, está na casa 2. Exatamente, tem um ascendente em Virgem. Então, vamos começar por aí. Então, ele tem um ascendente em Virgem, tem um meio céu em Gêmeos,
Portanto, nós estamos a Faz falar... algum sentido. O outro meio do céu era em Caranguejo. Exatamente, mas então repara, Terá a ver. pelos cálculos que eu fiz, eu calculei o Almuten dele, ele é o Almuten dele, portanto, o planeta mais dignificado do seu mapa, para quem não sabe o que é um Almuten, é o planeta mais dignificado do seu mapa, é Mercúrio. Ora, eu acho que ele tem, de facto, uma natureza muito mercurial. Gostei. Ele é tudo, é pensador, é orador, é professor, Sim, é passar mensagem, é sim, poeta. a própria formação dele, de filologia, é o estudo das línguas, não é? Línguas, Ele exatamente. está muito significado nesse ascendente. Sim, Portanto, para mim faz sentido. Começa já por aqui, por fazer esse sentido, não é? Ele tem a Lua, então, em para nós balança. ele tem na 2, não é? Sim, tem na 2. Em balança. Em balança, tem o Sol, Mercúrio e Vênus em Aquário, na 6. Sol, Mercúrio e Vênus, exatamente. Exatamente. Exato. Tem Vênus Casimi, né? Vênus, exatamente. E isso acho que também vai trazer aqui algumas coisas interessantes. Tenho um Marte. Na 6, na 6. Muito trabalhador, sim, não é? Sim, o Marte não está na 6. Não, estou a falar da Casimi. O Marte está na 7. Sim. Sim, eles estão. Tu vais falar e eu mostro o mapa. É isso. O Sol, a Lua, o Sol, Vênus e Mercúrio estão na 6. O Marte está na. Onde é que tens aí? O Marte está ao contrário, está na 7. Ok, está na 7 em Carneiro, a Marte forte, não é? Fortíssimo. Aí no teu mapa, porque tens os planetas transsaturninos. Sim, já sabia. Já sabia que ia dizer isso. Vá, pronto. Mas tem que ser. Então, a frase-chave dele era: eu quero mudar a sociedade. Ele tem Plutão em conjunção com o meio do céu. Mas olha lá uma coisa. E tu podes falar dos transsaturninos. Tu podes falar dos transsaturninos. Eu vou falar. Tu vais, porque meteste aí os transsaturninos, não é? Colocaste aqui uma questão que é: se tu tirares os transsaturninos, o Marte dele não faz aspecto com ninguém. Está bem, sim, mas para mim faz, tá? Ok. E a ação dele é mudar a sociedade, estás a ver? Marte na 7, em trígono, a Plutão na conjunção na 10 em Gêmeos, é perfeito. Estás a ver? Perfeito, vamos lá. Estás a ver como os transsaturninos explicam muita coisa? Vamos lá. E temos o Júpiter em Touro, e esse está na 9. Diz logo que ele é professor. Diz logo. Claro. E repara, num signo fixo. E se há coisa que ele nunca deixou de ser, apesar de ele ter uma definição muito interessante dele enquanto professor. Ele tem uma frase. Eu tenho aqui essa frase, não sei se é a mesma. Ele tem muitas, não é? Eu tive alguma dificuldade em selecionar algumas frases dele ou alguns comentários dele, mas acho que há coisas que são. Deixa-me ver, isto. Os apontamentos. Assim. Não pense em ter alguma que possa escolher, nem a ocupação principal. A de professor me tem sido bastante boa, embora acho que há mais 2 vocações que não tiveram sua vez definida. A de marinheiro e a de frade ou monge. Com a religião calhar, talvez nenhuma em todas. E repara, essa também a tenho aqui e na realidade... E é Júpiter na 9 a falar. Exatamente, frade ou monge, não é? Ou seja, faz todo o sentido, não é? Porque nós estamos a falar da casa 9, da casa dos professores, mas também da casa da fé, da religião, não é? Ele podia ter sido padre na boa. Sim, e de alguma forma, se calhar de uma forma muito pouco no sentido porque ele com aqueles planetas de aquário, não é? Seria sempre fora da caixa, não é? Mas ele tem uma frase, ele nunca gostaria, ele gostava sempre de ser considerado um aprendiz e não um mestre. E então ele tem uma frase que diz: não me chamem Isso comprova o ascendente em virgem. Sou apenas um aprendiz daquilo que o mundo é e que eu sendo me diz.
Portanto, isto para Pois. mim faz-me muito mais sentido um ascendente Diante em virgem. Virgem, Claro, claro. porque o lado venusiano dele, ele existe, ele está cá, está presente porque ele é um filósofo poeta, não é? De alguma forma, não é? E para mim essa Vênus, porque é uma Vênus em Casimi, não é? Na 6, a casa do trabalho. Exatamente. E eu nunca sei muito bem como é que, para mim o Casimi ainda é assim um bocado Misterioso. misterioso. Mas o Abul Mashar acha que um Casimi é um planeta que está como se estivesse na retorta alquímica, portanto está a passar ali pelo processo de purificação solar, não é? Está a ser queimado, abrasado, ao ponto de ser derretido, e portanto é um processo de transformação. E ele diz que nesse momento ele não tem saúde, mas que virá a tê-la. E para mim é interessante perceber essa Vênus em Casini na 6, porque ele pretende sempre, como tu dizes, transformar o mundo, não é? E para ele parte de um princípio muito mental. Ele é como o Leonardo da Vinci. Para ele, a poesia é um produto, é uma coisa mental. Não é, ao contrário do que nós muitas vezes associamos como sendo uma questão estética da Vênus, não é? Para ele, a Mercurial. poesia é mercurial, é mental. Aliás, a arte é para ele um processo mental, que se depois vem ser feita no concreto, no físico, não é? Portanto, daí o lado também da Vênus. Mas para mim, a questão dele mercurial é muito evidente, é muito forte. Mas não te esqueças que eu acho que a gente deve considerar que não é só, tudo bem, Vênus está Casimi, mas Sol também está em conjunção com Mercúrio, porque tem muito pouca diferença e nós temos a hora pelo menos 10 graus, porque é luminar, portanto o Sol é 24 e o Mercúrio é 18. Sim, Ele também é aliás, mercurial, só que é mercurial poeta. o Mercúrio dele está combusto, não é? Na Pois. realidade, temos o Mercúrio combusto. E isso faz-me pensar, mas na 6, eu acho que este Mercúrio, conjunto não, de planetas. Mercúrio não está na 6, Mercúrio está na 5, não é? Depende, no que eu fiz estava na No meu 6. está na 5. No meu estava na 6, porque eu Porque fiz aqui a cúspide da 6 é 22 e o Mercúrio está a 18. Espera! Por 4 graus, sim, já está na 6, está. Está na 6. Está Então na 6 por causa repara, daquela regra dos 5 graus antes. sim, Sim, sim. está E bem. então o que é que acontece? Está na 6. Que O, giro. o Agostinho, não é? Ele formou-se e depois de se casar, não é? Ele casou-se com a Berta David, de quem teve 2 filhos, não é? Ele passou a ser professor em Aveiro. Uhum. E o interessante é perceber como é que alguns alunos dele falam dele ainda hoje. Então, há alguns testemunhos, eu depois no final posso passar o link do filme, em que alunos dele diziam que as aulas, as lições, como eles diziam, porque depois o Agostinho tem um conjunto de cadernos que se chamam as lições, que as aulas do Agostinho não eram de matéria, falavam da vida. E que os alunos ficavam encantados. O Agostinho passa então por alguns momentos de andar pelo país. Ele correu o país a fazer conferências, que são as suas lições, para poder chegar às populações analfabetas. Isso foi antes? E isto foi durante o regime novo ou foi militarista. já quando ele voltou? Não, isso foi no regime. Foi durante o regime. Foi durante o regime. Sim. Ele foi expulso da escola, da função pública, porque ele Muito coreano. recusou assinar um decreto. Eu não me lembro como é que se chama o decreto, mas era um decreto que era a Lei Cabral, exatamente. A Lei Cabral obrigava todos os funcionários públicos a declarar que não participavam em organizações clandestinas ou subversivas, nomeadamente a maçonaria. Nem agora, nem nunca. E
o Agostinho recusa. Achou aquilo um Ele atentado à liberdade dele. Ele recusa, não porque fizesse na altura parte da maçonaria, porque ele diz, mas eu não sei se amanhã vou fazer, e portanto a minha liberdade, não é? Pois, mais ou Não menos. pode ser posta em causa. 5 planetas em Aquário. Isto é literalmente 1, 2, 3. Aquário Não, 3. na casa 6. A casa 6, na astrologia tradicional, ela fala nos escravos. Isso é literalmente o quê? O que é na casa 6? É esta recusa, repara, para mim é o Mercúrio combusto ao Sol na 6 em Aquário, porque a casa 6 é a casa dos escravos. E aquilo que o mercurial Agostinho não quer perder é a sua liberdade, portanto ele não cede. Mas também tens um Sol na sua queda, certo? E ele não cede, ele sai da função pública, ele fica sem emprego, sai da função pública e começa a correr o país com as suas lições. Ele passa a ser perseguido pela PIDE. Aliás, numa dessas... Casa do livro, não é? Exatamente. Todos são presos, não é? Porque a PIDE achava que aquilo era uma atividade subversiva e os seus caderninhos passam a ser todos a passar pela censura, pelo crivo da censura. E a partir daí ele é ameaçado de morte, é insultado com insultos do género traidor moscovita e por aí fora. A correspondência dele é toda apanhada. Eu, para mim, alguém que durante um regime ditatorial não aceita assinar uma coisa como a Lei Cabral, é de facto um Mercúrio que está sob os raios do Sol, está sob os raios do Sol, está combusto, está a ser queimado, nem sob os raios do Sol, está a ser combusto, mas ele não cede. Porque ele é subversivo em Aquário, porque ele é subversivo. É subversivo no sentido de que a minha liberdade, não é? A liberdade do homem, era aquilo que ele mais prezava, mais valorizava. E, portanto, Vênus em Aquário. Não é? Vênus em Aquário. Valoriza a liberdade e a reverência. Exatamente. E o mais igualdade. Exatamente. Portanto, Mercúrio está exaltado também. Aquário está exaltado. Sim, dá aquela vivacidade, aquela mente rápida essa e viva. dignidade que Mercúrio tem em Aquário, não é? Dá-lhe essa capacidade, não é? Que ele tem de dizer que e não. Ele também é assim, ele é assim e não tem medo porque ele tem Marte em Carneiro. Ele não tem medo. Claro, exatamente. Esse Marte em Carneiro dá-lhe aquela proação, não é? Quer dizer, ele... não quer dizer que ele seja intempestivo, mas é um Marte corajoso, não é? Um Marte em Carneiro, com uma coragem, com uma dignidade, não é? E na casa 7, na casa das parcerias dos outros. Cutilante e guerreiro. Completamente. Porque ele não cedia. Quer dizer, ele era muito verdadeiro consigo, não é? A verdade dele era... espontâneo, não é? Vivo. Sim, essas questões... Não parava quieto, fez 1001 coisas. Martin Carneiro faz 1001 coisas. Sim, tanto é que ele acaba por, no mesmo ano que é expulso da função pública, ele vai para a Espanha. Vai para a Espanha dar aulas. Só que, entretanto, também foi sol de pouca dura, não fosse um sol em Aquário, não é? Porque a Guerra Civil Espanhola eclodiu e ele vai então para a América do Sul. Exatamente. E é aí que começa o périplo do Agostinho na América do Sul. E ele deixou, assim, um legado muito grande na América do Sul. Uruguai, Argentina e Brasil. E Brasil, ele fica realmente muito tempo no Brasil. No Rio, não é? Tu falaste que ele fundou a Faculdade de Brasília, mas ele fez também muitas fundações de faculdade no Rio. Sim, ele começou por ir para Paraíba, no sertão. Ele também fez a universidade, ou esteve muito presente na Universidade de Brasília, não sei se foi no momento da sua concepção, e também no Rio de Janeiro. Aliás, ele deu aula juntamente com o Eduardo Lourenço no Brasil, portanto eles estiveram juntos também. E portanto, ele é assim um homem imenso, na minha perspectiva, não é? Ele é mesmo um homem imenso. Portanto, eu acho que esta atitude mercurial dele
Porque ele depois, como tu vês, enquanto professor, Estás a não ver? é? É que ele agora, com o nosso Ele mapa, faz ele tem coisas. ascendente em Virgem, que é regido por Mercúrio, e tem mutação em Gêmeos, que é regido por Mercúrio. É brutal. Exatamente. E nesta perspectiva, não é? Porque ele chega ao Faz Brasil, muito mais sentido. ele nunca deixa de ser professor. E não só deixa de ser professor, como cria instituições no Brasil. E o Ele mais tem interessante, Saturno na 6. Ele tem Saturno na 6. exato, e Uma o mais autoridade, uma interessante, referência, um construtor do trabalho, não é? exatamente, exatamente. E sabes Em que peixes. Uhum. o mais interessante é que Que é regido por Júpiter. ele, Conhecimento. por exemplo, na Universidade de Paraíba, Estruturar casas de conhecimento, claro, como tu de sabes que trabalho ele, também. em Paraíba, ele, acho que era em Paraíba, era uma universidade de medicina. E ele dizia que se tivesse de contratar médicos, e eu acho que isto tem a ver com esse Saturno, que se tivesse de contratar médicos que não tinha aberto a universidade. Portanto, ele contratou as pessoas que tinha disponíveis para poder dar as aulas lá. E, portanto, repara como ele vai muito para além daquilo que é o que é o normal, ou seja, aquilo que supostamente é o que as universidades procuram a partir do académico. E ele estrutura tudo. Então, para ele ensinar e aprender, a linha era muito. Era ténue, não é? E eu acho que, acima de tudo, ele definiu-se como anagogo, que é outra coisa que eu acho muito interessante. Ele não se definiu como pedagogo. Eu acho que isso tem a ver com esse Saturno. Ele não se definiu como pedagogo, não é? Não tem uma pedagogia. Uma pedagogia é uma teoria, não é? De educação. Ele define-se como um anagogo. Ora, anagogo vem da palavra anagojo. E quem estuda hermenêutica sabe que anagojo é uma das fases da hermenêutica, ou seja, ela pode ser literal, ela pode ser metafórica, ela pode ser anagógica. E isto tem a ver com poder elevar a parte psíquica e mental a um outro plano. Portanto, é isto que ele pretende a partir do seu, daquilo que ele é como professor. É elevar o homem àquilo que o homem tem de melhor. Isto é o plano dele. Portanto, é formar homens na íntegra. Como ele dizia, estou mais preocupado com os homens do futuro do que com os alunos do agora, porque esses estão em processo de construção. E eu acho que isso é esse Saturno, não é? Esse Saturno nessa ideia do professor, não é? Nessa casa, não é? Na 6, em peixes, porque de alguma forma um Saturno em peixes acaba por vir com essa ideia de formar, não é? Mas não pela imposição de um currículo, não pela imposição de um programa, não é? É formar os valores das pessoas, do ser humano. E por isso ele fazia, imagina, até Eu acredito que ele seja um construtor empático com este Saturno em peixes. A pessoa de certeza que ficava esmagada com a sensibilidade dele e com a empatia que ele trazia, não só pela lua em balança, que é uma coisa mental, mas também este Saturno em peixes dá-lhe uma espiritualidade e dá-lhe uma envolvência e ele acaba por abraçar a pessoa e a pessoa fica rendida e acaba por deixar fazer faculdade como ele acha, porque ele é uma autoridade. Então, não só pelo currículo dele, como também pela forma como ele se apresentava, não? Tu não achas? Sim, eu acho que sim. Eu acho que qualquer pessoa que tivesse tido o prazer de cruzar o caminho do Agostinho ficaria encantado com aquela pessoa, não é? Aliás, o Mário Soares diz que adorava os passeios, e ele diz que adorava os passeios peripatéticos, isto tem a ver com a academia grega, que era conversar e filosofar ao mesmo tempo, no cotidiano. Portanto, as aulas dele, porque o Mário Soares foi explicando Sim, sim. Então ele dizia que as aulas com ele era caminhar, portanto ele era muito socrático nessa questão, ele caminhava, e era sempre um diálogo constante, portanto, sempre essa questão de interrogar, sempre. Ele é um pensador, ele é um pensador.
porque ele procurava sempre que as pessoas pensassem, sabes? O pensamento, poderem ter o seu próprio pensamento, não é? Ou seja, sempre à procura de uma verdade fundamental, como premissa fundamental de vida. E ele queria sempre viver para além daquilo que é pré-concebido, aquilo que é uma fronteira, um molde, não é? E, portanto, essa questão desse Saturno traz-nos isso, esse Saturno em peixes, não é? Traz-nos essa capacidade empática, como tu dizes, mas é uma capacidade empática de olhar para o ser e acreditar naquele ser que tem à sua frente, em qualquer das suas potencialidades. Porque ele instigava literalmente as pessoas que se cruzavam com ele a seguir o seu próprio caminho, a pensar e a chegar à conclusão que se aquilo é o seu caminho, então é para seguir. Mesmo que fosse para ser, sei lá, carpinteiro. Porque se tu querias ser carpinteiro, porque se tu era aquilo que querias ser, então era aquilo que querias ser. É muito interessante essa vertente do Agostinho. Sim. E isso demonstra muito a sensibilidade da Lua em Balança. Ele ouvia a pessoa e conseguia pôr-se no lugar da pessoa, e era bastante agradável e ouvia a pessoa, não era só falar, não é? Ele também devia ter capacidade de escuta. Claro, claro, que tem que ter, não é? Eu acho que uma das questões mercuriais. Mas acho que é por causa da Lua. Sim, mas claro, a Lua também faz imenso, faz trígono a Mercúrio e trígono a Vênus, não é? Exatamente. Isso também ajuda muitíssimo a ele ter muita sensibilidade, não é? Sim, e eu acho que a Lua dele, repara que a Lua faz esse trígono. É uma Lua venusiana, não é? Pela arte, conceptualmente, não é? Estética. Exatamente, Mental. exatamente. As palavras bonitas, não é? Escolhidas a dedo. Por isso é que ele era um poeta, sim, não é? Sim, ele era mais do que um poeta. Nós temos alguma dificuldade em falar dele como não, poeta. Eu comecei a dizer professor, poeta, ensaísta, filósofo, filólogo, pedagogo, tradutor. Eu acho que ele é, acima de tudo, um grande pensador, não é? E é um filósofo prático, no sentido prático de ação, não é? Mas a poesia dele... Ele é prático do Saturno a 6, não? Sim, não é? E pelo próprio lado mercurial dele. Mas eu acho que a poesia dele, e aí sim vamos pensar nesta balança. A minha gata acabou de chegar, a Melinha. Acho ótimo, eu adoro. Melas. Ela gosta muito do Agostinho também. Muito. Ela gosta. O Agostinho adorava gatos, não sei se tu sabes. Há imensas fotografias do Agostinho nos seus escritórios, sempre com os gatos ao colo. Portanto, são mais pontos a favor. Então faltava ele também estudar astrologia. Ele gostava de pessoa, não é? Tu sabes que eu acredito que ele tinha que tinha pelo menos, ele poderia não ser astrólogo, não é? Mas que ele de certeza que deitou o olho, e leu muita coisa. Porque ele fala muitas vezes... Para ele ter... Esse teu amigo, António Telmo, ele fez a consulta de astrologia com ele lá no Brasil? O António Telmo não é meu amigo, é amigo dele. É amiga dele, não é teu amigo. É amigo do Pessoa. Não, é amigo do Pessoa. Porque, do Agostinho. Ele trabalhou com ele em Brasília. E sim, o Agostinho é um pessoano, não é? Ele escreveu várias coisas sobre o Agostinho. Então, claro, teve contato com a astrologia, não é? Sim. Pessoa. E o Agostinho acreditava na era de Aquário. Claro, eu era a energia dele. E que seria a vinda e a era do Espírito Santo. Portanto, e que aí a coisa... Portanto, nós podíamos ir por aí, mas não foi por aí que eu estive a ver o mapa dele. Isso dava para outra conversa. Sim. Mas a questão da poesia dele, e aí é que eu acho que entra a Lua e entra a Vênus, e entra a Lua a fazer este trígono a este Mercúrio também, não é? Porque ela... E esta Vênus Casimi a dispor esta Lua, é que ele concilia a poesia com a reflexão filosófica. E isto é que traz este lado venusiano ao Agostinho. Essa reflexão, achas que tem a ver com o facto de ser a Lua no quarto decrescente? No terceiro quarto é decrescente, não é?
está a minguar, É por exatamente. isso que É ela uma lua é minguante. uma lua que dá uma É, forma eu acho que de reflexão, sim, não é? é mais para o interior, não é? Portanto, É, ela não é? Também começa acho. a perder luz, Uhum. ela começa a perder luz e acho que temos esta Eu vi questão alguns que isto da era reflexão. este terceiro quarto de lua, ou seja, o quarto crescente seria o temperamento melancólico. E daí a Sim, reflexão, não é? sim, sim, sim. Pronto, e a melancolia própria desse estado de espírito, não é? De reflexão, de interioridade. É muito engraçado, porque nós vamos falar eventualmente, algures um dia, não sei quando, porque não me lembro, do Teixeira de Pascoais. E ele e o Teixeira também eram amigos. E é muito engraçado porque se o Teixeira viveu, se o Teixeira de Pascoais viveu, ou melhor, eu acho que o Teixeira de Pascoais, ele era filósofo também, mas ele era primeiro poeta. E, portanto, ele poeticamente pensou, Teixeira, não é? O Agostinho, ao contrário, o Agostinho poeticamente viveu. Entendes? E este é o lado venusiano do Agostinho, é que é a busca. Ele tem uma frase que eu acho que vais adorar, se eu encontrar, porque eu acho que depois faço estas coisas, escrevo milhares de frases e depois não as encontro. Não, Mercúrio está retrógrado. Estás completamente justificada. É normal. Obrigada, obrigada, já me É, estou a sentir melhor. tu és maravilhosa. Tu sabes sempre onde estão as frases. Nunca aconteceu isto. Pois, às vezes acontece, não é? É. Às vezes acontece. Era uma frase muito bonita que eu tinha aqui, porque tinha a ver algo do género, mas eu vou tentar mudar. Ele dizia que a construção do mundo só se poderia fazer por amor e pelo amor. Portanto, o amor seria essa força motriz na reconstrução do mundo. Ora, isto é uma Vênus na 6, em Aquário, certo? Está maravilhoso. É. E, portanto, de qualquer das maneiras, eu acho que e por aquilo, eu sei que tu podes estar a pensar que eu estou a dizer, eu fui buscar isto tudo para justificar este ascendente em Não, Virgem, não, eu acho que até faz mais sentido do que o ascendente em balança e meio do céu mas, em mas, caranguejo. mas a mim não me fez nenhum sentido aquele ascendente em balança. Contudo, e eu também vi a partir do livro que tu tens, que era uma anotação feita num caderno dele. E isso faz-me pensar noutra coisa. É que ele, como pessoano que é, ele também Pode tinha ter heterónimos. retificado. E ele tinha heterónimos. E, portanto, ele pode ter retificado. Eu acho que eles poderiam, e ele poderia muito bem ter tido esta questão de tentar perceber qual seria, de facto, a hora. Até porque ele pediu para ser o sítio onde nasceu em Barca d'Alba, não no Porto. Ele mudou o local porque não mudar a hora. Não, se a pessoa mudou, porque é que eu não posso mudar? Exatamente. E na realidade, para mim faz muito mais sentido este mapa, não é? Com este Júpiter na 9, não é? Com este Marte na 7, com este Saturno na 6. E com E sabes que este aquele. Plutão em conjunto com o meio do céu, eu acho que as pessoas quando falam de Agostinho fica aquela coisa do. Acho que, não sei, nunca conheci ninguém que não gostasse dele. E acho que ele tem uma postura e uma. Ele capta a imagem. Eu também estive a ver alguns programas de conversas Uhum, vadias, que agora está na internet. E a uhum. pessoa fica ali absorta. Ele consegue magnetizar-te, ele hipnotiza-te. Tu Sim, ficas sem fazer nada, ficas completamente. até ao fim da conversa, não é? Parece que Sim, é estás um sempre a esperar que ele prazer. vai dizer agora a seguir, não é? É E um os prazer. grandes, e o engraçado é que essas conversas vadias são entrevistas com grandes da sociedade portuguesa. E todos Sim, eles se rendem a ele. completamente, completamente. Eu lembro-me de uma em particular. Quer dizer, eu lembro-me delas todas porque eu vi-as todas e revi-as todas várias vezes. Mas eu, Tu és. mas eu lembro-me de achar que a entrevista que o Miguel Esteves Cardoso lhe fez, ele era bastante jovem na Novo. altura, não Era é? novo, sim, eu vi. E achei que ele estava ali a tentar espicaçar o Agostinho. Aliás, eu achei ali uma certa arrogância por parte do Miguel Esteves Cardoso, que é próprio dele, acho eu. Mas que ele acaba por se render depois ao Agostinho.
porque eu acho que não houve nenhum, inclusivamente a do Hermano José é fenomenal. Mas sim, eu acho que todos se renderam à grandiosidade daquele homem, porque ele era grande, não é? Ele era enorme, ele era saturnino, não é? Ele, não ele, na realidade, apesar de ele ter este ascendente É um em senhor, alguém, não é? Um senhor. ele é um senhor. Porque eu não sei se tu te lembras, lá nos idos de quando nós tínhamos aulas de madrugada, Sim. que uma altura alguém, eu não sei se foi o João, não sei quem é que disse isto, mas eu achei muita piada e isto ficou-me marcado, que era o Mercúrio eventualmente vai se tornar no Saturno. Não me lembro disso. E, Sério? Não tem nada a ver. se tu pensares, se calhar tem. Só depois da nossa conversa da live sobre Mercúrio, que eu fiquei a perceber que Exatamente. era muito importante. De Ah, facto. Que era de o Deus dos deuses facto, também. não é? De facto, é capaz de, com o tempo, com a idade, com maturidade, não é? Aquele lado mercurial passar a ser um lado muito mais saturnino. Pela De qualquer das vivência, não é? Pela sim, vida que passou, pela riqueza de sim, experiências que acumulou. sim, 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 porque eu acho que ele, para além de filósofo, não é? Para além de filósofo, de pensador, de poeta, de professor, ele foi um ativista, não é? Mas foi, mano. Não é? Ele, Ele e não teve sempre, medo, ele não teve medo. Ele recusou-se a não, assinar e foi-se embora. não, Exilou-se, tipo, é o e meu ele protesto. voltou, e ele voltou a Portugal na Primavera Marcelista, pensando que já poderia voltar e poder levar então os seus projetos avante. Adiante. Uhum. E acho que isso lhe dá esse lado tão. Eu estou a olhar para a cara dele no ecrã de computador e fico sempre pasmada, porque ele tem mesmo aquele ar de sábio. E eu acho que ele tem um ar de sábio. Pois tem. É Ahm, sim. e um sábio, mas um sábio humilde, no sentido de aspecto, porque depois ele é tão grandioso. Pois, ele Mas é fala humilde lá porque ele é tu. cheio de virgem. Exatamente. Portanto, Um para mim Júpiter está na tudo. 9 é sempre uma pessoa sábia. Não venham com histórias. Não, Está lá escrito já. Está em ele casa, podia dar Júpiter as está em voltas, casa. exatamente, ele podia dar as voltas que ele quisesse, mas eu costumo dizer que lhe sai a sabedoria dele, passa pelos poros, não é? Tu consegues perceber isso, Sim. só E tu pelo olhar achas que dele. ele era guiado por Deus quando ele falava? Porque ele tem Neptuno Claro. na 10. Isto pode indicar uma pessoa inspirada por Deus, não é? Ou guiada. Em que a vida dele, ele não tem as mãos na vida, mas é Deus que cuida do. Não, não sei. Sim, a questão dele com Deus não é? Ele é um homem da ciência, como tu sabes também. Sim. Ele é um pensador, mas ele é um homem de ciência. Sim, com as pessoas em aquário, tinha de ter ciência, não é? Ele é um homem de ciência, não é? Mas para ele, o Deus que existe não é um Deus É o não é um Deus do Deus amor. castigador. É o Deus do amor, é um Deus de construção. É um Deus de construção do coletivo, não é? E isto é interessante, porque mais uma vez eu acho que, apesar de ser um Júpiter na 9, na casa do Sol, não é? Em Touro, vem esta questão de uma construção lenta, que é própria do Touro, não é? Este signo fixo, que lhe vai dar essa ideia de alguma lentidão, não é? De terra. E Sim. para ele é Ele algo que seria um projeto, é o projeto da vida dele, é essa. E Deus, viveu imensos anos. sim, e Deus, ele morreu com 88 anos, portanto, 88, sim. não sei muito bem. Foi. Sim, ele relativamente ao pensamento dele, ele foi considerado um herético pelo Salazar, não é? Portanto, Pois. imagina a ideia da questão de que o Agostinho estava a fazer e a corromper aquela gente que era pura e que era temente a Deus Sim. naquela trindade salazarista Deus, Pátria e Família, não é? Portanto, ele estaria, como ele dizia num documento da PIDE, ele estava como professor a corromper a população portuguesa e tinha que ser impedido. Meu Deus, Nossa Senhora. Não é? Olha, e ele também, além de ter estes planetas todos, três, não é? Em Uhum. Aquário, ele tem Urano na 4. Ou seja, a base dele. Já não bastava ele ter
estes planetas em serviço, não é? A liberdade, o pensamento livre em serviço do outro e da sociedade e dos sonhos que ele, não é? O trabalho que ele queria fazer com a sociedade, quando ainda ele próprio, intrinsecamente, tem Urano na 4, em Capricórnio, um construtor de liberdade. É mais um testemunho que reforça esta vontade que ele queria construir a liberdade, não é? E ele construiu, ele ajudou imenso. Claro que sim. Aliás, ele fez-lo amplamente, acho que por todos os sítios que passou, não é? Deixou marca em todo o lado. Sim, completamente. Ele deixou a marca em todo o lado. E outra coisa que me lembrei, tu disseste que ele não sabe, e a gente falou do Júpiter na 9, mas também o fundo do céu dele, na nossa lógica nova, né? Com este mapa, é em Sagitário. Portanto, profundamente sábio. A base da sabedoria, a fé também. Sim. Ele é um homem de fé. Ele, de facto, é um homem de fé. Ele é muito à frente. Ele é, para o seu tempo, muito à frente. Aliás, nós podíamos, se fôssemos falar, por exemplo, da questão do Quinto Império dele e dessa questão da construção desse mítico, não é? Império, que seria português, mais uma vez. Tem a ver com essa questão da Era de Aquário. Portanto, ele estaria a preconizar essa reconstrução do mundo a partir do amor, a partir dessa Era de Aquário. Portanto, ele está ligado de alguma forma a essa construção a partir desse Sagitário, desse fundo de céu em Sagitário. Mas ele tinha, por exemplo, algumas questões templárias também. E portanto, ele apesar de ser um pessoano, por exemplo, ele tinha algumas discordâncias com Pessoa. E há alguns textos que falam disso exatamente por essa questão do Quinto Império, que o Quinto Império do Pessoa não é o Quinto Império que fazem parecer, não é? Que é a ideia de um império português e que a partir da mensagem, não é? Do livro da mensagem, se vê que o exemplo a seguir seria o Império Português do Oriente. E o Agostinho da Silva tem, por exemplo, alguns escritos em que diz que o Império, o Quinto Império do Pessoa, não era um império baseado na questão do passado. Portanto, ele dizia que o Pessoa até anulava a questão do passado. Que para o Pessoa seria uma questão do futuro, mas não tinha nada a ver com o nosso passado, porque não era a questão do passado que seria o Quinto Império. E para mas o pensamento livre, não? Do português, não? O Pessoa achava que os portugueses... Não, o Agostinho. Sim, o Agostinho sim. O Agostinho tinha a ver sempre com essa liberdade, não é? Com esse pensamento de liberdade. E, portanto, eles ali discordavam, de alguma maneira. Portanto, e eu acho que essa questão da Casa 4 é muito marcada no Agostinho, que tem a ver com território também, não é? Bastante, essa questão de território. Não é que seja uma questão territorial agora de voltarmos a fazer conquistas, não tem nada a ver com isso, mas não negar a questão do passado. Para o Agostinho isso era importante. Partia dessa territorialidade portuguesa e ele não negava isso. Aliás, poderá haver algumas questões até polémicas do Agostinho, não é? Qualquer pensador tem que ter polémica, não é? Claro, será sempre polémico, não é? Claro, evidente, senão não é pensador. Tem que agitar a sociedade, senão não era coreano. Olha, e o Júpiter na 9 e este fundo do céu em Sagitário também revela o homem viajado que ele foi pelo mundo, não é? Claro. Alexandra, quer dizer, o senhor foi para a Espanha, de Espanha foi para o Uruguai, do Uruguai foi para o Brasil, quer dizer, Argentina. Para a Argentina, depois foi para o Brasil, e depois volta para Portugal, quer dizer, ele anda a atravessar o Atlântico, não é? De um lado para o outro, é assim, é de facto alguém que é um viajador. E mais, ele viaja dentro do próprio país, ainda durante o período salazarista. Sim. Para poder... Ele andava de comboio. Portanto, ele percorria, ia até às raias. Portanto, ele não... Olha, nesta ideia de sempre pela liberdade, não é? Que o homem tem que se cumprir nessa liberdade. Não é? Porque para ele, o homem cumpre-se na sua liberdade. E isto é aquariano. É brutal. E assim ir fazendo o seu papel de
transformador de Portugal, não é? Ao viajar por todo o Claro, lado, acabava por passar a mensagem a toda a gente e claro, marcou e mudou. claro, Tal como ele claro, queria, não é? É claro, brutal. claro. Sim, eu estou mesmo convencida que ele é mesmo este mapa que a gente tem. Agora só não sei Por porque é que isso, ele mudou o mapa. Mas pronto, é um eu acho, mistério. que será eu acho, e já me senti confrontada, e já fui confrontada com várias pessoas, que achavam que a data que tinham nos registros, ou as datas que lhes eram fornecidas pela mãe ou por alguém da família, que não seriam bem aquelas. Não seria bem aquela, porque a pessoa não se sentia, depois da leitura, não se sentia muito, se identificava muito. E às vezes venham com essa história de que se calhar a minha data não é aquela, não é? Pois, já foi há muito tempo, não é? Em 1906, ele é do tempo da minha avó. Sim, sim. E portanto, eu vi os dois mapas, portanto, eu fiz a análise dos dois mapas, só para me sentir Confortável. Sim, tranquila, não é? sim, Porque sim, eu também sim. gostava de tentar perceber a partir da obra dele e a partir um bocado da Sim, no outro mapa biografia ele teria dele. Luna 1. Eu não acho que ele seja assim tão vulnerável e de humor. Uma Luna 1 é sempre muito Pois, mais instável, pois, não é? eu também acho que não. E aquele, se bem que pronto, há ali uma coisa, quer dizer, nós não falamos do mapa do Agostinho feito a partir da fortuna, não é? Se nós pegarmos no mapa a Ah, é partir da fortuna, verdade, sim. nós temos então o ascendente em Capricórnio, não é? Porque ele tem a lua em Capricórnio, então o ascendente passa a ser Capricórnio, então tens as casas angulares em signos cardinais. E como Uau, essas casas, pronto, passam a ser está signos ótimo. cardinais, está ótimo. E cá está esta questão do impulso, da ação, do movimento, não é? Do iniciar coisas, Sim, sempre ele fiz muitas coisas, ele não parou quieto, ele não. Uhum. sim. E se nós pensarmos no mapa da fortuna, ele vai então ter a fortuna no ascendente, não é? É. E vai ter o Mercúrio, a Vênus e o Sol Não. É? uh, na 2 Ana em 2, sim. Aquário. Na Tá bem. 2 em Aquário, não é? Sim, mas eu E o pensei. Saturno. Mas faço chique de inteiros, é? Eu pensei que podia calhar na 1, que ainda era mais Não, forte. não, 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 não. Não. Mas de qualquer das Na 2, formas, estás a dizer calha na 2, é isso? calha na 2. Mas o Mercúrio está ali mesmo na cúspide da 2. Na Portanto, 2. com a regra dos 5 graus, ele Está na 2. está na 2, não é? Sim, mas são os Ah, talentos dele, são os dons dele, faz sentido. Todo o sentido. exatamente. E temos o Marte no fundo do céu, em Kardec. Um combatente, um lutador, Combatente, um não é? guerreiro. Não tem Exatamente. medo, não assino. Vou-me embora, não assino, adeus. Não tenho medo de ti. Exatamente, Em exatamente. Kardec, E mesmo. adeusinho e boa vida, não Bye, é? bye, bye, bye. A mim não metes medo. Vou-me Não embora. é? Tchau, tchau. E temos a Lua na 10. E tens a lua na Imagina, 10? na 10. Ficas com a Lua na 10. Ah, que giro. Um, Ah. dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. Pois é. E há uma parte que Lua eu na geralmente 10 em não falo. balança. Pois, há uma parte que eu geralmente, que são as partes árabes, não é? Os lados que eu gosto E de muito, facto, sabe? até pode ser a fortuna dele, até pode ter sido as relações que ele criou no mundo, na vida, não é? Sim, Porque ele sim, deixou a sua marca viva no coração de todos os alunos. sim. Deixa-me E só, foi pai de todos, deixa-me só introduzir. dando-lhes ferramentas para eles serem um homem do amanhã, como deve ser. E não Uhum. foi só um Sim, professor, completamente, foi tipo uma completamente, marca pessoal que ele deixou na cabeça e no coração de completamente. cada aluno, não é? Porque até hoje eles lembram-se e falam dele. Sim, sim, é um legado, não é? E repara, há uma parte, nós vimos a Casa da Fortuna, não é? O lote da Fortuna, e há um outro lote que no caso dele eu achei interessante trabalhar um bocadinho, que é o lote do espírito. E o lote do espírito no mapa da natividade está na Casa 9. Está A a riqueza 17 dele é graus, sabedoria. a 17 graus de touro. E repara, a parte do espírito, American por Parts. exemplo, citando o Abu Mashar, que foi Sim. citado depois pelo Bonatti, ele A 17 graus. dá-lhe a designação de pars futurorum, que é parte das coisas que estão ou que virão a ser. Eu acho isto lindo, parte das coisas Virão a ser. que virão a ser. Portanto, a questão de o que é o futuro, não é?
E esta denominação, portanto, este lote do espírito, esta denominação, mostra que aquele ponto, não é? Aquele ponto específico, é ele como professor, não é? Estamos a falar na casa do professor, onde ele está ao lado do Júpiter, é aquilo que pode dizer sobre o futuro de uma pessoa, o que é o lote do espírito, que o nativo virá a fazer ou tornar-se para o que veio a ser nesta vida. E eu penso que esta parte do espírito está ligada ao nosso livre-arbítrio, também ao nosso kairos, e portanto está ligada à consciência ao futuro. E ela está na 8, está na 9, como professor. Ele veio cá para ser professor, para ser este homem que vai ensinar, ou que a questão dele é o conhecimento, são os assuntos do conhecimento. Como é que ele passa essa questão da liberdade? E no lote da fortuna, o lote do espírito passa a estar na 5. Não é? E a casa 5 como a casa da criação, não é? Como essa expressão da criação. E como eu considero, eu sou professora e considero que todos os meus alunos são a minha criação, de alguma maneira, pelo menos no momento em que eu estou a falar com eles. Completamente. E acho que isso, não é? Nós fazemos parte desse processo de criação eu sinto imenso isso com as minhas alunas agora, da astrologia. Que está ali. Sim, passa por... incrível, vês a diferença, vês a responsabilidade, vês o que é que tu... Claro. É incrível. Sabes o que eu estou a ver agora? Eu fui ver falaste dos lotes, eu fui ver, não é? Claro. Então, imagina onde é que está a lote do amor. Esse não vi. Conjunto ascendente em Virgem, a 18 Virgem, faz todo o sentido. Ele propagou o amor em todos os corações que encontrou, ainda se chama Lua em Balança, não é? Sim. Tocou completamente todos os corações e espalhou o amor por toda a gente. Isso tem a ver com o conversa que ele... E tem a ver com a Vênus Casimi também, não é? Claro. Olha, achas que o Casimi deu-lhe mais força, mais destaque e mais fama por ser Casimi? Não. Achas que foi o contrário? Eu li isso no livro da Helena Vlar, dos 100 portugueses. Eu não sei se o Casimi lhe achas tirou que é o força. contrário? Apaga? Eu não acho que o apagou, não é? Porque eu não acho que ele tenha sido uma figura apagada. Claro que não. Ele é um dos grandes pensadores do século XX, não é? Nós podíamos elencar tantos outros, não é? Mas ele é um dos grandes. Eu não creio que esse Casimi, que era isso que eu estava a explicar um bocado, que o tenha apagado, não é? Eu acho que esse Casimi era quase, como dizia então o Abu Machar, que essa questão dessa purificação, não é? Portanto, imagina, na alquimia, quando para trabalhar os metais escuros e transformá-los em ouro, não é? Era preciso passar por esse processo de fusão, não é? De altas temperaturas. E, portanto, repara que eu acho que aquilo que aquela Vênus, não é? Como significadora dessa questão da estética, do afeto, do amor, vem fazer, é passar pelo crivo de um século XX, não é? E em Mondana o Sol é o poder, não é? Que durante muito tempo desse século XX, seja em Portugal, seja no Brasil, se viviam em ditaduras. E de quanto ele teve que conseguir passar esse crivo, ou seja, ele depurou-se a partir do seu pensamento e depurou toda a gente que estava em contacto com ele. Portanto, ele não enfraqueceu, podia ter enfraquecido, podia dar uma sensação de enfraquecimento, mas ele foi amplamente reconhecido em vida. Eu acho que, então no Brasil, se tu vires os documentários que são feitos no Agostinho, ou sobre o Agostinho no Brasil, tu percebes o quanto ele foi importante para os brasileiros. Tu vês depoimentos das mais variedíssimas pessoas que ainda hoje são importantes no Brasil, desde o Caetano, sei lá. Ele foi professor do Caetano? Sim. Uau, portanto, repara, há muita gente, da Betânia, ele foi importante para a Betânia e para imensas pessoas. Eu não sei agora elencar toda a gente, porque eu vi o documentário há alguns dias. E quanto ele é reconhecido por eles. E a questão é, quando ele chega em 90 a Portugal, quanto é que ele não é reconhecido por nós? E isto é a eterna questão dos portugueses. Não é? Não foi? Não. Ele tinha, repara, ele tinha reconhecimento em determinados meios, não é? Mas ele volta ele era muito... 40 anos depois, não?
Ele saiu em 30 e tal, né, para a Espanha, Mas e volta nós fazemos isto com com, todos nós, com os nossos. É uma treta. mas com quase todos. Nós fizemos isso com o Jorge de Sena, nós fizemos isso com o Agostinho da Silva, nós fazemos isso sistematicamente, não é? E sistematicamente perdemos assim a presença destas pessoas no nosso país, que só nos viria a engrandecer. E quando regressam são sempre vistos com alguma desconfiança. Mas sabes que eu tinha a ideia que o Tuga, quando reconhece mais o outro, né, semelhante, o outro Tuga, quando ele vem de fora. Eu tinha a ideia que o português só valorizava quem vinha de fora. Mas isso depende de que Tuga é que tu estás a falar e que Tuga é que vem de fora, porque se pensares no Cristiano Ronaldo, sim senhora, toda a gente faz a festa. Agora é maluca. Pois. E se pensares na Amália, não é? Portanto, também, e se pensar, sei lá, agora se me ajudares a ajudar a quem é que podemos pensar, o problema é quando nós pensamos em poetas, pensadores, quando pensamos em cientistas, isso não tem reconhecimento. Damásio também é mega valorizado. Mas isso, sim, agora. Não era? Não é? Pois, sim, quer dizer... Não foi para lá porque não foi amado cá, não foi cuidado cá, não lhe deram as condições cá. Quer dizer, as pessoas saem porque têm outras oportunidades lá fora. Melhores. E fazem a vida académica lá fora e constroem um pensamento lá fora. Não é? Sabes que isso que o meu professor João Medeiros fala no Quinto Império Português do século XXI. É os portugueses que têm capacidade de ir para todo o mundo e provam o seu valor intelectual diferente, e que esse é o que é o verdadeiro Quinto Império, diz o João Medeiros. Faz sentido? Faz, não sei. Eu acho que provar o valor intelectual, eu acho que isso faz parte de todos os povos e de todas as pessoas que imigram e que vão trabalhar para ir buscar outras condições na academia, não somos os únicos, não é? Para mim faz-me um bocado confusão achar que nós somos os únicos que imigramos em termos académicos e que vamos fazer grandes brilharetes lá fora. Vamos, é verdade. Mas há outras pessoas também que fazem, não são portuguesas. Para mim o Quinto Império está muito para além disso. Isso seria história para outra live. Não era para esta. Senão e nós vamos ter muitas mais em 2021. E tu sabes que já acabou o nosso tempo. Tens consciência que já passámos a hora? Já passámos. Tu convidas-me a mim e eu que sou mercurial, depois nunca mais me calo. Pois, e depois não digo tudo. Passou. Não sei se tens mais alguma coisa para dizer. Não sei, quer dizer... Tens tanta coisa sobre a Cristina Silva, não é? Tenho sempre tanta coisa para dizer, mas... Eu também sempre gostei dele, mas não sabia tanto como agora para preparar esta live. É engraçado. Eu adoro estas lives porque eu aprendo tanto. Vou-te enviar alguns links dos filmes que acho que valem a pena ser vistos. Sim. Olha, põe nos comentários desta live. Ok, eu vou tentar fazer isso. Ver. Vou ver se sei fazer isso. Então vai ficar na GTV. Depois vais lá, pões comentários e depois... Agora, as pessoas depois não vão... É assim, isto é um bocado mal feito, porque as pessoas não vão conseguir depois carregar lá e ir para lá. Pois. Não vão. Isso não deixa, não vale a pena. Não sei. Também podem sempre procurar. Podem passar letra a letra. Podem procurar na net. Olha, temos dois documentários. Um chama-se Um Pensamento Vivo. Sim. E o outro é Agostinho da Silva, ele próprio. São dois documentários disponíveis no YouTube. E que valem bem a pena serem vistos. E rever as conversas vadias é sempre um prazer. Rever as conversas vadias e, acima de tudo, ler mas aí estás a ver, ler a obra do senhor. Ler a obra do senhor, não é? Que sim, é ao contrário, é uma pena. Olha, tira uma foto e mete no teu Instagram para a gente ver, assim a gente vê ao contrário. Queria dizer uma coisa, mas Portugal, ao dar-lhe esse tempo de antena, reconheceu-lhe o valor. Sim. Mas foi mais tarde, quando ela era falhosa. Foi mais tarde, quer dizer, foi quase no fim da vida dele. Foi no fim, pois. Não é? E se reparares, nós fazemos isso também muito comumente. Ou as pessoas têm um reconhecimento brutal lá fora. E nós não temos como, então, negar esse reconhecimento. Eu acho que é o que acontece com o Damásio. Nós temos que mudar isso. Eu e tu temos que mudar isso. E nós temos que falar disso para as pessoas perceberem que não podemos continuar assim, quer dizer. Claro que sim. Está errado. Nós temos que reconhecer as pessoas enquanto no processo de construção, não é? Exatamente. E sair é só um processo, não é? E quem sai
sai por muitos motivos. No caso dele, ele saiu porque o Para ser Estado livre, para ser assim, livre, para ser exatamente, livre, para ser livre. claramente. Sim, foi E a acho prova de que fogo. completamente. E não sei, eu sei que temos mais lives feitas, não é? Feitas, não, E programadas, será que se ele feitas, eu tivesse não sei. Marte em Touro, como é agora, ele tinha coragem de sair? Pois, Não sei. Para não arranjar eh, conflitos, não é? assim, ele tinha touro na casa nova, não é? Na casa das viagens. Portanto, era capaz de qualquer das maneiras de o Pois, fazer, é verdade. não é? Era, Verdade, é poderia, verdade. talvez. Se bem que se ele tivesse Marte em touro, ele estaria a fazer trígonos, sim, à casa 6, não é? E portanto, se calhar seria uma posição diferente. Nunca saberemos. Ainda bem que ele não tinha. Olha, eu acho que ele é o máximo. Eu acho que ele é o máximo. Ele tem a cabeça de dragão na cuspinda 12. Achas que ele, o propósito de vida dele também era ou viver a espiritualidade ou sentir o ofício pesado que ele carregava de expressar, não é? Esse Sim, e caminho. ele tinha o nodo, não é? Tinha a Uhum. cabeça de dragão e tinha a Cisígia. Ah, ok. Cisígia também está em A Leão? Leão, Ah, sim. E é uma cisígia de lua cheia, portanto, mais uma vez, é uma questão de oposição ao Sol. E é interessantíssimo porque é uma lua, não é? Que está a ser disposta pelo próprio Sol, mas ela faz a oposição ao Sol. E em Mundana, a lua é o povo, não é? E repara como ele faz essa oposição, não é? Neste mapa, esta lua faz essa oposição ao poder, que está na lua. Quer dizer, faz o contrário, porque ele depois aí nesse mapa da Cisígia temos a Lua na 6, na 7, peço desculpa, e portanto temos no descendente temos Leão e no ascendente temos o Aquário. E portanto ele nasce exatamente, ou seja, esta Lua antes do seu nascimento marca já esta questão da não é? reverência, da Da liberdade. reverência dele, Da exatamente. liberdade. Que giro. Não é? E isto nem sequer falamos em estrelas fixas, porque senão Ah, pois foi. Pois foi. não, Não, melhor não, não dá, não dá. não Tá, dá, não estrelas dá. Mas fixas já é chega, quarta-feira quarta-feira. e quando for a estrela dele a gente fala. Então, quarta-feira vamos falar de Altair, não é? Vamos, vamos, vamos. Vamos ver o mito de Aquário, não é? Vamos falar da Águia, que a Altair está na constelação da Águia. Portanto, vamos falar de Júpiter, claro, que é o símbolo de Júpiter, é essa águia. Sim, mas se fôssemos falar agora das estrelas do Agostinho, tínhamos que estar a falar do mito de Prometeu, e eu acho que ele é o Prometeu, não é? Que rouba aos deuses para dar ao Ao humano, homem. ao Ah, que homem. máximo. Portanto, mas Sim. isso Faz eventualmente sentido. faz todo sentido, não é? E por isso acaba por ser agrilhoado. Neste caso dele foi expulso, teve que se exilar para o Brasil. Não foi agrilhoado porque não foi preso, porque se tivesse sido preso tinha sido agrilhoado. Portanto, teríamos aqui um mito mesmo a Mas ser ele foi cumprido. preso. Sim, sim. Mas não esteve depois, não é? Ah, Há foi só um bocadinho. desafios, Pois. sim. Portanto, ele acaba por escolher sempre essa liberdade, mas porque quis dar ao ser humano, não é? Quis retirar aos deuses para dar aos humanos essa questão da liberdade. Portanto, acho que até aqui, e não aprofundando muito, acho que temos perfeitamente o mito de Prometeu associado a Aquário ao Agostinho. Pois claro. Mas Ele nós tem não tantos vamos falar planetas em aquários e logo os pessoais, não é? O Sol, exatamente, Mercúrio e Vênus. É, brutal. exatamente. Mas quarta-feira, então Cá falamos outra vez. estaremos. Adorei, adorei aprender contigo e por causa de Obrigada, ti. Tão bom, tão bom, tão bom. mais uma vez obrigada pelo convite. Voltaremos para o próximo mês nesta rúbrica. Sim, eu não sei quando é que é, mas tu vais com Sim. certeza avisar-nos a Eu não todos, vou revelar agora para que a vocês ficarem mim ansiosos. inclusivamente, não é? A mim Sim, inclusivamente. sim, sim. E eu espero, pronto, eu não sei se a semana passada já estávamos a sentir o Mercúrio retrógrado, mas eu Ai, pá. infelizmente não pude fazer a live.
Mas Mas hoje nós pensei, conseguimos, não é? Conseguimos sim, fazer sim. live. E conseguimos não ter grande interferência aqui com a questão da Mas há internet. bocado apareceu um bocadinho assim, blá, blá, blá. Não é que não te disse nada, porque só Pois. via. Não, eu Eu, estava se a a pessoa tentar fala, já entrar. nem digo nada. Olha, se não se vê a imagem, azar, mas ouve-se. Isto a gente aprende a relativizar tudo, não é? Claro, claro, claro. Nem se pode ficar assim muito estressada a pensar, ai, Não. olha, temos o Mercúrio retrógrado, vamos fazer uma live, como é que vai Vamos ser? fazer live com as mãos. Então, o que é que tu achas? Olha, Filipe, obrigada. Obrigada, Beijinhos e eu, até Sandra, um quarta. beijinho grande, até Obrigada a todos que estão aí quarta-feira. connosco. Espero que tenham gostado da nossa live do Agostinho. Espero que tenha sido uma bonita homenagem. Se os familiares aqui estiverem a ver, grande sorte ter um familiar assim. Não é? E espero que eu e a Filipe estejamos a reconhecer e a tentar compensar, não é? Apesar de ser Se posto calhar, o valor que ele Sandra, tem para nós, não é? no final vamos ver se fazemos um projeto das duas de escrever as biografias desta gente toda e publicar Também adoro. as biografias que vamos estar aqui a fazer ao longo deste ano. Uau! Eu adoro, já sabes que eu adoro. Pronto. Tudo o que Então é fica aqui, leonino, o meu ascendente ali agradece. E e espero que será, nos reconheçam antes da gente morrer, não é? Todo o nosso trabalho de voluntariado e de dádiva para as pessoas, para agitar as mentes, abrir cabeças e ver que a astrologia e Portugal tem pessoas fabulosas que devemos aplaudir e seguir adiante. claro que sim, claro que sim. Pá, Alexandra, um beijinho muito grande. Boa Boa noite a noite, todos. beijinhos até Beijinhos. quarta. Até Beijinhos, quarta. beijinhos, Até beijinhos. quarta. Beijinhos até quarta.